E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto super interessante para muitos, desacreditado por outros, chamado astrologia. Sim, não confunda astrologia com astronomia, ok? Mas antes eu preciso pedir para vocês para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se você já é inscrito, seja sempre muito bem-vindo. Ao se inscrever, é muito importante que você ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, compartilhe o conteúdo com seus amigos, comente, é sempre muito importante saber a sua opinião. Mas vamos lá saber um pouco mais sobre o que é a astrologia. Bom, a astrologia, ela nasce nos primórdios da humanidade, né? Obviamente baseado nos tempos onde os homens já escreviam as coisas e observavam o céu. A observação é muito natural do ser humano. Então, a astrologia nasce justamente do homem olhando todo o espaço ao seu redor. Assim como o homem começa com a ideia do xamanismo, né, e o xamanismo como uma proto-religião, e isso acontecendo em vários pontos da sociedade, onde cada povo cultuava os elementos da natureza, associava a crenças, etc. Isso também acontece no momento que o homem observa os astros ao seu redor. Ou seja, ele percebe que o sol nasce, que o sol se põe, que a lua tem fases, que as estrelas no céu mudam de acordo com a configuração do ano, das estações. E o homem começa então esse processo de observação muito antes de saber que a Terra gira ao redor do Sol e que existem planetas e que existem estrelas e que estrelas são sóis e tudo isso que a astronomia nos traz hoje. Então perceba que primeiro vem a observação. A astrologia vem no seu segundo momento, pós-observação. E a astronomia, como ciência, parte dessa observação dos astros, ou seja, da astrologia. A astrologia está ligada ao conhecimento dos astros, vem do logos, conhecimento. E aí, nesse sentido, o homem passa a observar a si mesmo através das configurações espaciais. Ou seja, o homem percebe que os seus semelhantes e si mesmo mudam de acordo com as estações, com os locais que nasce, e isso tudo nós sabemos hoje, através da ciência, que sim há interferência no nosso comportamento. Pessoas que vivem muito tempo na escuridão da noite, em países onde a noite dura dias, às vezes meses, têm comportamentos, pensamentos diferentes, têm características diferentes daqueles que nascem nas regiões mais quentes, mais iluminadas. Nós também sabemos, a partir da ciência hoje, que as tempestades solares, as incidências, né, desses raios solares sobre a Terra influenciam a neuroplasticidade do cérebro, cenários de guerra, intenções de luta ou tempos de paz. Ou seja, a ciência nos mostra hoje que eventos do universo que incidem sobre o nosso planeta, eventos da natureza, mudanças de temperatura, de cores, influenciam a nossa neuroplasticidade, ou seja, como nos comportamos, como vemos as coisas, como pensamos. Por quê? Somos integrados ao todo, somos integrados ao nosso meio ambiente. Uma pessoa que vive num lugar de muita modernidade, de cidade, de carros, de sons, de muito barulho, é uma pessoa diferente de uma pessoa que vive na floresta, que tem contato com a natureza, que tem acesso a cheiros naturais, que tem acesso a toda essa realidade nossa, já que toda outra da cidade é uma realidade construída, não é natural. E tudo bem, mas vamos prosseguir. Baseado então na observação do homem, nasce as características dos signos, ou seja, baseado na configuração do céu naquele momento, nós fazemos então uma divisão, onde temos 12 signos que estão em sua plenitude na configuração solar, ou seja, o Sol no centro e seus 12 astros ao redor. Aqui nesse momento, talvez você esteja fazendo uma alusão a certas figuras que são um avatar, por exemplo, no centro com seus 12 apóstolos ao redor, ou, no caso,
do mito, como Hércules, que tem seus 12 trabalhos, e sim, essas coisas têm ligação, tá? Pois bem, o que acontece é que essa divisão foi necessária para que o homem entendesse os seus momentos de plantar, de fazer seus estoques de comida, pois a partir dos 12 signos, dividindo por 4 estações, nós temos inverno, primavera, verão, outono, você vai ter 3 signos para cada momento das estações. E é só uma forma de ler os momentos que o homem precisava se preparar para o inverno, os momentos que o homem precisava se preparar para plantar. E isso foi primordialmente baseado na Lua, porque o calendário lunar ele é mais preciso que o calendário solar. Inclusive, é por isso que muitas religiões, até hoje, se baseiam na Lua e não no Sol. É o caso, por exemplo, que a Igreja Católica usa para determinar o domingo de Páscoa e, a partir disso, determinar a Quaresma e a própria data do Carnaval. Falo isso em um outro vídeo, deixo o card aí em cima para vocês. Mas, de qualquer maneira, sendo o calendário lunar mais preciso, porém não completo em si, o homem também observava o alinhamento de certas estrelas. Estrelas essas que foram usadas na navegação, foram usadas na localização. Se você faz trilhas ou tem alguma técnica de orientação, você sabe que o Sol de dia é o nosso guia, leste-oeste, e aí você vai saber onde fica norte e sul. Assim como aqui no hemisfério sul nós temos o Cruzeiro do Sul, que nos vai apontar o sul, e aí a partir dele o norte, leste-oeste. Você consegue navegar através disso. Foi essa observação, por exemplo, que permitiu que as grandes navegações fossem feitas para que você soubesse o caminho de ida e o caminho de volta. Então percebam que a observação humana é que traz a astrologia, né, pra gente. E aí muita gente fala: ah, Pedro, mas o que um planeta tem a ver com o meu temperamento, tem a ver com a minha característica? Isso não tem nada a ver, o universo não tá nem aí pra mim. Sim, é o que várias pessoas falam e de fato existe uma verdade aí. O universo não tá nem aí pra você. Você é só mais um pedacinho de poeira estelar nesse cosmos. Porém, quando a gente muda a observação e não observa o homem através do universo, mas observa o universo através do homem, a gente consegue entender que como toda a configuração do planeta segue a orientação do seu espaço, ou seja, em que momento ele está de distância do Sol, em que rotação ele está, e isso é lido através do céu, falando da nossa visão, obviamente, essas características das estações, as características do tempo que nós estamos vivendo aqui no planeta naquele exato momento, influencia sim a nossa neuroplasticidade, o nosso humor, o nosso modo de pensar, enfim. Perceba como você fica no verão e como você fica no inverno. E aí é a partir desta observação que começam a associar. Opa, peraí, quando o céu está desse jeito, quando as estrelas estão desse jeito, é o signo de Áries. E quando é o signo de Áries, as pessoas que nascem nesse signo têm estas características. Perceba então que não é a influência da constelação, não é a influência da Lua. A Lua não está lá se preocupando com o que vai acontecer na sua vida. É a configuração exata do local onde você nasceu, com os aspectos que o meio ambiente aqui reflete, porque ele faz parte do todo e o todo está numa determinada configuração astronômica, é que os comportamentos foram segregados. Ou seja, pessoas que nascem nesse local, nesta configuração do céu, e isso vai coincidir com uma estação do ano, são pessoas com temperamento de tal forma. Então percebam que não é que o fato de Mercúrio estar retrógrado vai fazer você se comunicar de uma forma diferente. É a leitura que se faz, que a configuração de todos os elementos, e são tantas variáveis influenciando as pessoas, que observaram
as pessoas se comportam desta forma na comunicação quando o céu está com Mercúrio na forma retrógrada. Então percebam que a astrologia ela é muito desacreditada por quem observa o todo, mas não foi assim no começo. No começo, o homem observava apenas a si mesmo, seus semelhantes e usava referências do céu para entender o porquê que pessoas nascidas em determinada época tinham certos comportamentos, certas características, e essas características e comportamentos são básicos, ou seja, você vai ter elementos comuns a todos os leoninos, porém, um leonino é diferente do outro. Basta que nasça numa posição diferente no globo terrestre, ou seja, uma pessoa nascida em Leão, no Rio de Janeiro, é diferente de uma pessoa nascida em Leão no mesmo dia, na mesma hora, no sul do país e no Nordeste. E isso por quê? Porque o meio ambiente destas pessoas, a localização delas nos trópicos, baseado então na configuração das estações, vai propiciar essas variáveis necessárias para que essas leituras fossem feitas. E quando você fala do hemisfério norte para o sul, então, as diferenças são ainda maiores. Né? O norte tem a questão da neve, do gelo, da introspecção que essa estação traz, a ideia da morte, porque tudo ao seu redor, que é natural, morre para renascer na primavera. Então perceba que o mapa natal, o mapa astrológico, ele é formatado com uma importância absurda em relação a onde você nasce. Porque se fosse só Mercúrio lá no céu, não importa onde você está aqui na Terra, Mercúrio está lá e ele naquela posição ia te influenciar. Mas não. O que vai acontecer é que Mercúrio lá naquela posição, com você nascido aqui, ou você vivido a maior parte do tempo aqui, ou no hemisfério norte, já muda completamente. Então, vamos estudar um pouco mais, vamos olhar um pouco mais as ciências do passado, porque eu vejo que hoje em dia a ciência ela é extremamente importante, ela é extremamente norteadora das coisas, clareadora de tudo, porém, contudo, sobretanto, todavia, a gente não pode perder o sentido do passado. Os nossos ancestrais permitiram que a humanidade chegasse até aqui com conhecimentos que foram vitais para eles lá atrás. E sendo vitais para eles, tinha alguma coisa, né? Tinha um porquê. Vamos perceber, tá? As nuances das coisas que hoje estão aí distribuídas nas áreas da psicologia, da astronomia, da física e de várias outras ciências, como sendo criadas, como tendo sido observadas primordialmente naquilo que não era ciência. Era magia, era o ocultismo, era a sabedoria ancestral, era a lenda, era o mito, era a observação da natureza dos seus fenômenos, dos astros. E isso proporcionou tudo que a gente tem hoje. Então, Pedro, preciso acreditar que os nascidos em tal signo são todos sempre dessa forma? Não. Mas tente observar o que os antepassados faziam de observação dessas pessoas, entenda essa dinâmica. Astrologia não tem a ver com horóscopo. Horóscopo é uma invenção moderna, onde as pessoas basicamente começaram uma brincadeira para ter uma audiência, como a gente tem hoje, né? Aqui a rede social, etc., com as rádios, com coisas assim, de tirar simplesmente lá um versinho e, eu nascido em Leão, vamos lá, tira um versinho e dá uma mensagem. O horóscopo é algo bem parecido com isso, tá? A astrologia séria envolve cálculos, envolve muita técnica, é muito difícil, é muito complexo se fazer um mapa astral. Ele leva algumas horas de quem sabe fazer e que tem fluência, tá? Porque quem não tem fluência vai ter que ter base em tanta consulta que vai acabar levando talvez até dias para montar a carta natal de uma pessoa. E isso daí é possível você fazer com precisão em cima das pessoas que já se foram. Por exemplo, você pode pegar Jimi Hendrix, sem saber o Jimi Hendrix, quem era, né? Você pega simplesmente a configuração, data, hora de nascimento dele e local.
e você faz o mapa dele. Depois você lê o mapa e vê quem era a personalidade. E veja se bate. Veja as coisas que aconteceram ali, se você conseguiu perceber. E aí você vai começar a entender que tem um fundo de verdade, e tem um fundo grande de verdade ali. E isso não é simplesmente uma posição das estrelas. Perceba, é a influência que nós temos aqui do todo. Você já tinha visto a astrologia dessa forma? Você já tinha imaginado que o assunto ia nesse sentido? Pois bem, te convido a consumir mais material, seja do canal, seja de outros canais que falem de astrologia séria, tá? Eu, por exemplo, sigo muito a astrologia clássica. Então, na astrologia clássica, nós não temos astros novos como Serpentário, como Lilith, como várias outras configurações astronômicas que foram conhecidas a partir da modernidade. E eu faço isso por quê? Porque para eu ter o sistema do passado, que é baseado puramente na observação dos homens, eu sigo aquilo. Então eles conheciam só 7 planetas, eles tinham uma série de coisas que hoje a gente sabe que tem, que para eles não existia, porque a observação deles era limitada. E por ser limitada para ela funcionar, eu tenho que trazer no método deles a observação que eles faziam, e aí sim a gente consegue um sucesso bacana com isso. É uma arte séria, é uma ciência bacana, faz parte daquele currículo, né, que os grandes imperadores faziam, que era o trivium e o quadrivium, ou seja, a arte real, a arte clássica. Então, só os reis tinham acesso a esse conhecimento. Alexandre o Grande, por exemplo, foi ensinado por Aristóteles dentro das artes liberais, dentro do trivium e do quadrivium. E veja o que Alexandre o Grande fez. O que proporcionou ao mundo, né, e marcou o seu nome na história. Então, antes da gente desclassificar o conhecimento do passado e dos antepassados, é muito importante a gente se transportar para a visão que eles tinham naquela época, os elementos que eles tinham naquela época, e julgar com o olhar daquela época, não com o de agora. Porque senão não funciona. Mas diz aí nos comentários, tem dúvida? Gostou do assunto? Quer mais especificidades? Enfim. Ah, e só um plus, tá? Uma amiga minha fez um comentário perguntando sobre o signo de Câncer, né, Mayara? Obrigado pelo comentário. O que acontece? O canceriano, por exemplo, ele falando dos cancerianos, com a visão nossa aqui do hemisfério sul, etc., a configuração de câncer leva as pessoas a serem mais emotivas, serem pessoas mais ressentidas em alguns aspectos, emocionalmente mais marcadas, ou seja, aquilo que você faz para um canceriano fica marcado nele, ele dificilmente perdoa e esquece, ele é mais emotivo, e isso tem a ver com a configuração da época. Perceba a troca das estações que vai acontecer exatamente no mês de junho, onde você está aqui no caso do hemisfério, no hemisfério sul, a gente está nessa transição de inverno, entramos no inverno, saímos do outono, as folhas caíram, as coisas amarelaram, a temperatura baixou. Isso nos remete justamente a ficar mais desprotegido, a ficar mais sensível, a ficar mais introspectivo. E aí você percebe que é justamente os aspectos que começam a ser trazidos para o signo. Assim como os leoninos são mais altivos, são mais expansivos, porque a gente está saindo justamente do inverno para a primavera. Ou seja, o florescimento, a luz voltando, os dias se alongando. É essa observação que a gente faz da astrologia, tá bom? Curta esse vídeo se você gostou da temática, se você já tinha visto ou não tinha visto por esse aspecto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é muito importante pra gente, deixa seu comentário e até mais.